Vamos falar sobre a prova escrita da certificação SEDLI? Se você está acompanhando meu canal, você já viu que eu já disponibilizei a parte oral dessa certificação. Agora vamos falar sobre a parte escrita, beleza? Mas antes, vamos recapitular um detalhe. A prova de certificação de proficiência de espanhol SEDLI, ela é aplicada pelo Centro de Idiomas da UNPAES. É a única aceita atualmente para você fazer medicina lá na Argentina, UNPAES. E ela tem um custo mais ou menos de US$ 150, aplicada uma vez ao ano. Então você tem que ter muito cuidado, porque você não pode perder período de inscrição dessa prova, porque sem ela você não vai se inscrever aí no curso de medicina, no CIU Medicina PAS 2027, né? Então se você está preparando as suas documentações agora, no decorrer de 2026, já fique ligado nesse calendário do Centro de Idiomas da UNPAES, para saber quando é que vai acontecer a próxima prova SEDLI. Normalmente abre as inscrições lá para outubro, mas tem que acompanhar no site, beleza? Vamos falar então sobre a prova escrita. Ela avalia basicamente 3 pilares. A gente vai falar sobre a compreensão de leitura, a parte auditiva e a parte da escrita. A ideia aqui é saber se você tem um léxico adequado para você fazer uma escrita formal, uma escrita acadêmica. Lembrando que os textos que vão aparecer na sua prova, SEDLI, provavelmente vai ser 100% voltado às ciências da saúde. Então é importantíssimo que você já tenha alguma leitura relacionada a isso. Para isso, eu vou disponibilizar aqui na descrição do vídeo, se você está pelo YouTube, já está aqui na descrição do vídeo, um link para materiais CIU 2026, alguma coisa assim, material do CIU. Lá tem vários artigos relacionados à saúde, inclusive tem artigos aqui nesse link que eu estou disponibilizando que caiu na minha prova. Então, bem interessante, especialmente a parte de determinantes sociais de saúde. Estude isso. Vai cair algum texto relacionado a isso, provavelmente, tá bom? Então vamos lá. A prova escrita ela é fatiada, ela é distribuída em 3 provas. O primeiro caderno de prova que você recebe, ela é sobre gramática, você tem em média 50 minutos para fazer essa parte, e você tem que acertar no mínimo 65% para você aprovar essa etapa para passar para a próxima, tá? Então, caiu basicamente 4 tipos de questões nessa prova. Caiu uma parte assim, de questões que veio um texto, e dentro desses textos vinha uma lacuna, né? Aquela linha. Aí você tinha que escolher, tinha 3 alternativas, A, B, C, de conjugações do verbo. Então tinha um verbo conjugado em 3 tempos verbais, e você tinha que escolher qual era o tempo verbal que se adequava àquela parte do texto. Então, vai ter uma questão, dentro desse texto vai ter várias lacunas, e aí cada lacuna é uma alternativa, né? Uma questão. E aí você vai ter alternativas A, B e C para cada lacuna, para você escolher ali o tempo verbal que mais se adequa. Vou deixar aqui um exemplo. Esse exemplo eu extraí lá do curso preparatório do Gilmar, do professor Gilmar. Se você também acompanha o meu canal, você já sabe que eu falo bastante desse curso, porque eu estudei pelo curso do professor Gilmar. E aí tem as questões dele, basicamente, quase todas, é muito semelhante do que cai na prova da certificação do SEDLI. Então, se você quiser também, vou deixar aqui na descrição. Se você quiser conhecer o preparatório do professor Gilmar, eu super recomendo, porque deu muito certo para mim, tá? Mas continuando. Outra questão que caiu também nesse primeiro caderno de prova era um outro texto, mas agora com essas lacunas que eu expliquei, mas só que tinha palavras. Também tinha as alternativas A, B e C, mas só que essas palavras você tinha que escolher qual que se adequava melhor ao contexto daquele parágrafo, né? Então, lembrando que a primeira era palavras de gramáticas e essa segunda são palavras soltas para poder completar a ideia do texto, tá? Teve uma outra questão que era assim, apareceu uma imagem do corpo humano, essa que eu tô mostrando, assim, parecido com essa aqui que eu tô mostrando. E aí, nessas setinhas, você tinha que completar o nome da parte do corpo humano. Para facilitar, graças a Deus, tinha um quadradinho do lado, já com as palavras escritas. Você só tinha que trazer essas palavras para a parte do corpo humano. Então, assim, manos, cabeça, pança, tinha rodicha, e aí vai indo. Você tinha que pegar essas palavras e colocar dentro dessas setinhas do corpo humano, tá? E depois teve uma outra questão, que era assim, vinha um texto. Nesse texto tinha vários parágrafos e esses parágrafos estavam bagunçados, né? E você tinha que colocar ela em ordem. Qual é o primeiro parágrafo, né? Qual é o parágrafo que dá a ideia de introdução? Quem é o segundo parágrafo e o terceiro parágrafo que dava ideia de desenvolvimento, mas que uma era continuar a outra, né? Então você tinha basicamente ali em torno de 4 a 5 parágrafos soltos, e você tinha que nomear ali quem era o primeiro, quem era o segundo, quem era o terceiro. Basicamente isso. Então esse foi meu primeiro caderno de prova. Quando finaliza o período da prova, 50 minutos, eles recolhem esse caderno e te dão um outro caderno de prova. Esse segundo caderno de prova é a parte auditiva. Aqui você tem 25 minutos e, preste atenção porque é muita emoção aqui. Tô deixando aqui, eu consegui encontrar o vídeo que passou na minha prova, que tá no YouTube, esse vídeo. Mas só que esse vídeo, quando caiu na prova, ele veio assim, acelerado e com ruído. Então é importante que vocês já comecem a treinar os seus ouvidos, primeiro, para assistir vídeos de entrevista, vídeos relacionados à saúde, em espanhol argentino, porque só vai cair vídeos em espanhol argentino. Não espere cair espanhol do México, espanhol do Chile, espanhol da Espanha, porque só vai cair ali o espanhol da Argentina, tá? Porque a prova SEDLI, ela é originalmente da Argentina. Beleza, então eu vou deixar aqui embaixo, na descrição também pelo YouTube, do vídeo que caiu, então teste seus ouvidos, escutando ele ali numa velocidade de 1.5 pelo menos, tá bom? E aqui você tem 25 minutos total para realizar essa prova, mas como é que funciona? O vídeo inteiro tem em média 8 minutos, então aqui já te rouba muitos minutos, porque são 2 vezes, 16 minutos do tempo total de 25 minutos. Então a primeira vez que você escutar o vídeo, ele vai te dar 3 minutos
para você escrever o que você entendeu desse vídeo. Então, é uma questão até diferente de várias outras provas de proficiência. Você escuta o áudio, você tem 3 minutos para você escrever o que você entendeu. Essa parte é avaliada também, tá? E ali tem em torno de umas 15 linhas que você pode escrever ali o que você foi entendendo. Escreveu esses 3 minutos, você vai voltar a escutar o áudio novamente. Quando você escutar pela segunda vez o áudio, volta para você fazer questões. Tem em média 10 questões relacionadas a esse áudio. E você tem 5 minutos para responder essas 10 questões. Então tem a questão e tem as alternativas. É tipo choice, tá? Essa parte. E aí você vai ter A, B, C, D. E aí você marca um xizinho naquela que faz sentido. Cuidado, aqui tem muitos peguinhas. Muito mesmo, tá? Acho que eu consegui tirar 95. Acho que eu errei uma questão nessa prova. Mas assim, tem muitos peguinhas. Então, se prepare para você escutar com atenção e ficar atento aos peguinhas desse áudio. E aí você marca ali, em 5 minutos você tem como responder as 10 questões. E você pode também retornar para a sua escrita, aquela do primeiro áudio, da primeira vez que passou o áudio, que você escreveu o que você entendeu. Se você conseguir responder as 10 questões, você já consegue voltar para concluir a ideia de que uma parte ou outra que foi importante e você não escreveu ali na primeira fase do áudio, tá? E aí pronto, esses 25 minutos voam, assim, voa rapidamente. Depois você vai ter uma pausa, um descansozinho, aí você dá uma volta ali no corredor, troca ideia com os outros colegas que estão fazendo a prova também. E na sequência você volta para a sala de aula para fazer a terceira prova. Essa terceira prova tem em média 8 folhas. E aí ela realmente é a parte mais extensa da prova. Dessa terceira etapa, ela tem 2 subetapas. A primeira subetapa tem 70 minutos de prova. E aqui é onde que vai a maior parte das questões. Vamos lá. Quais foram as questões que caíram? Então, tinha para eu ler o texto e fazer uma interpretação do texto, marcando questões A, B, C ou A, B, C, D. Tá? Então essa parte ainda tá tranquila. Você lê o texto e responde as alternativas. Cuidado que também tem peguinha aqui, tá? Outra, teve uma questão que era para responder se era verdadeiro ou falso. Você lia a afirmativa e respondia se era verdadeiro ou falso. E você tinha que justificar se era verdadeiro ou se era falso, baseado em fragmentos do texto. Então você tinha que voltar no texto, buscar um fragmento que tem que ser do texto, tá? Tem que ser um fragmento da escrita do texto. E você vai justificar a sua resposta baseado nesse fragmento. Aí, normalmente, são umas 2, 3 linhas no máximo, já responde a sua resposta, se é verdadeira ou se é falsa, tá? Outro tipo de questão, identificar cada parágrafo do texto. Então, era assim, tinha um texto mais ou menos de 5 parágrafos, 4 a 5 parágrafos. E aí, você tinha que identificar, assim, tinha umas alternativas do lado que você tinha que relacionar em qual parágrafo estava do texto. Então, vamos tentar trazer aqui para clareza. O primeiro parágrafo falava sobre introdução, por exemplo. Aí você ia buscar lá nas alternativas, aonde que tinha, assim, a alternativa introdução. Aí você ia marcar na frente dessa alternativa, assim, primeiro parágrafo. Aí tinha lá nessa alternativa tinha assim, por exemplo, qual é o parágrafo que fala sobre metodologia da pesquisa? E aí você, tá falando isso no terceiro parágrafo. Aí você escreveria lá, terceiro parágrafo, tá? É basicamente isso. Outra questão que caiu. Eu tinha que escrever um texto opinativo, assim, pequeno, 30 palavras. Eu lia sobre um texto que tinha lá. Eu lembro assim, é tudo texto, tá? Cada questão dessa que eu falei, as 3 anteriores, para todas elas existia um texto diferente, tá? Então, nessa quarta questão era um outro texto, e falava nesse texto sobre a questão é um relato sobre os professores que estudaram na Unpaz, que foram alunos da Unpaz, e agora retornaram sendo professores, e fala sobre a importância das becas, né, que são becas são as bolsas que a universidade oferece, o Estado oferece, a relevância dessas bolsas para a população mais carente conseguir se manter dentro da universidade. Fala sobre as políticas institucionais da Unpaz e da Argentina como um todo, sobre incentivos financeiros e não financeiros que também são ofertados para que os alunos permaneçam em sala de aula. Isso é uma temática assim, muito importante, que a universidade sempre está colocando essas pautas, tá? Essas questões de dificuldade realmente das pessoas conseguirem se manter dentro da universidade. E aí, beleza, tinha esse texto com essa temática, e aí você escrevia um textozinho pequeno, 30 palavras, sobre a sua opinião, tá? Você respondia lá qual era a sua opinião sobre aquele assunto, beleza? A outra questão, que é a última questão dessa primeira subetapa da última fase, era para vocês, tinha 10 afirmativas, tinha um texto primeiro, seria um texto. Depois desse texto tinha 10 afirmativas. Cada afirmativa tinha em torno assim, de 2 linhas. E aí você vai relacionar essa afirmativa a qual parágrafo ela está falando. Então, por exemplo, digamos que fala assim, as bolsas estudantis auxiliam a manutenção do aluno em sala de aula. Aí você vai falar assim, essa afirmativa está escrita em qual parágrafo daquele texto? Está escrito no 4º parágrafo. Aí você vai colocar lá 4º parágrafo, tá? Lembrando que não é uma afirmativa exata do que está escrito no texto. Aqui tem uma partezinha de interpretação, tá? Não vai estar escrito exatamente assim, as becas, assim, as bolsas auxiliam a manutenção dos alunos. Essa é a frase escrita nas afirmativas. Mas no texto, ela não vai aparecer exatamente isso. Mas o parágrafo que dá essa ideia, digamos, é a terceira. Aí você marca lá a terceira. Pronto, encerra aqui a primeira subetapa dessa última parte. E a segunda subetapa é para você elaborar um texto. Então você vai ter 50 minutos, eles te entregam lá 2 folhinhas, né, por fim,
E aí é uma redação de 250 a 300 palavras. E aqui você tem 50 minutos calculado ali no relógio mesmo, então você não pode vacilar muito, você tem que estar atento e não perder muito tempo pensando, né? Você já vai escrevendo as suas ideias principais e depois organiza ali dentro da redação final. Então aqui o meu texto foi um texto baseado, foi um artigo de opinião. Eu tinha que ler o texto motivador e reescrever a minha redação. Dentro da minha redação, eu tinha que dar, no mínimo, 2 opiniões a respeito do texto motivador. Então faça esse treino de você ofertar assim, um artigo de opinião para que você consiga trazer essas informações. O meu texto foi relacionado a determinantes sociais de saúde, relacionadas às universidades conurbanas. Tem um texto relacionado a isso no link que eu já comentei, que está aqui na descrição do vídeo pelo YouTube, que você pode explorar aqui essas pastinhas, vai lendo tudo que você conseguir encontrar relacionados a esses determinantes sociais, focados já nas disciplinas do Sil Medicina, que é o que eles utilizam como referência. Sabe uma dica super válida, assim, que deu certo para mim? Não é nada assim sobre os estudos, mas assim, tem uma caneta mesmo, que de um lado você escreve tinta e do outro lado você apaga essa tinta. Se você tiver acesso assim, procurar essa caneta aí nas papelarias da vida, vê se você encontra ela, porque ela me ajuda demais. Me apresentar essa caneta, depois que me apresentaram essa caneta, assim, agora eu só uso essa caneta, né? Na era que a gente só vive em digitação, enfim. Aí tem essa caneta que você vai fazendo, e aí se você precisar corrigir alguma coisa, você consegue apagar. Mas se não, já tá numa versão final de você apresentar. É bem interessante. E também uma outra dica que eu dou, assim, se vocês tiverem oportunidade, é conhecer o curso do professor Gilmar, todas essas etapas aqui que eu falei de prova, tanto da escrita quanto da oral, ela é praticada nos cursos do preparatório do professor Gilmar, que ele tem 100% de aprovação dos alunos dele que se aplicaram para a prova do CL, DL, CELU. Lembrando que eu fiz primeiro a prova CELU, porque a UPAE só aceitava a prova do CELU, e quando foi no decorrer de 2025, eles anunciaram que não ia aceitar mais CELU e ia ser só Cedler. E lá vai eu fazer de novo Cedler. Beleza? Mas é isso. Continue acompanhando o canal, vai ter muitas informações, outras novidades, eu vou ajudar vocês também a entenderem melhor todo esse passo a passo de inscrição, tá bom? Tchau, tchau!